Boa noite, muito boa noite. Live com barulheira na minha casa nova, que eu não contava com essa acústica. Eu estou tentando resolver o problema da acústica. Estão escutando? Pois é, são motos muito loucas e carros muito loucos subindo uma lomba aqui na minha casa nova, então a acústica fica um pouco prejudicada, mas vamos tentar dar o nosso melhor, certo? Tudo bem com vocês aí? Boa noite, mais um programa Grama é Verde no ar. Hoje, no episódio #11, nós vamos falar então sobre o capítulo 9 desta belezura aqui, o essencial de Chesterton, certo? O Augusto disse aqui em casa é o mesmo problema. E o José está falando de uma aula de macroeconomia para assistir a live. Excelente, meu caro. Então, vamos continuar analisando mais um tema, mais um artigo desta belezura do essencial de Chesterton, prosseguindo então nossas lives semanais, certo? Então eu peço desculpas aí para vocês em referente a pouca iluminação, estamos consertando isso, eu não me mudei faz uma semana, tá? Você sabe como é que funciona a mudança. E também aos barulhos, certo? Estou com tudo fechado aqui, mas não é possível impedir os barulhos de carro. Então foquem na minha voz aí. E aí depois, nas próximas semanas, eu vou ajeitar um estúdiozinho lá atrás para a gente conseguir gravar com um pouco mais de qualidade, ó. Escutaram? Então vai acontecer isso muitas vezes aqui, porque o movimento parece que vai para dentro da minha casa, assim. Eu tô lá no meu quarto, lá atrás, e vem igual, né? Então tô resolvendo essas questões, e se eu for muito lá para trás, a internet não vai pegar bem, aí cai a live, então vai ser assim, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre, então, o capítulo 9 do Essencial de Chesterton, que trata como tema, sobre os direitos do ritual, tá bom? Então, o Chesterton, em geral, tá, ele era um defensor da tradição, das tradições. Então, veja, é muito, muito interessante, Inclusive, a gente fez uma live com o professor Magister Clístenes, falando sobre a tradição em Chesterton. Fizemos esta live, certo? Mas é muito interessante que nós tenhamos em mente, tá, que o Chesterton ele era um defensor das tradições humanas que pertenciam, então ele pertence ao homem comum. E entre essas tradições, agora resolveu passar um carro rebaixado aqui com um tunte-tunte, garanto, É brincadeira. Bom, então, entre essas tradições, então, estava contido, as tradições funerárias, os rituais. E o Chesterton, nesse artigo, ele vai trazer para nós as tradições, então, que envolvem a morte, a religião, ou seja, o culto, a deuses e Deus, e depois ele vai fazer esse exemplo, vai puxar uma coisa com a outra, e como é que a humanidade foi trocando então seus falsos deuses pelo Deus verdadeiro, mas principalmente o luto, a tradição de cultuar os mortos e a importância de termos uma tradição para isso, certo? Então o Chesterton começa o artigo, veja só, falando uma frase que ele acredita que é de Santo Agostinho, certo? Que fala o seguinte, Santo Agostinho, se não me falha a memória, entre tantas outras coisas perspicazes que fez notar sobre a relação entre o credo religioso e os costumes sociais, disse: as cerimônias fúnebres não são homenagens prestadas aos mortos, mas sim aos vivos, certo? Ou seja, o homem, quando ele constrói, inclusive, cerimônias, e rituais para celebrar, para vivenciar, experimentar a morte e o modo de lidar com a morte, ele faz isso justamente para sentir-se mais vivo. E aí o Chesterton começa então a falar que alguns gestos, por exemplo, que se tem, por exemplo, levar flores no túmulo, certo? Você, por exemplo, ficar só olhando para o caixão e fazer o enterro do caixão, Existem vários rituais, então, na nossa cultura e na própria tradição humana que nos tornam mais humanos, certo? E ele diz, então, começa a trazer elementos de religiosidade entre os gregos antigos, entre os orientais antigos, chineses, etc., que
Hoje em dia nós olhamos e pensamos, nossa, mas não tem sentido nenhum. Você acha, por exemplo, tá lá o chinês, né, colocando incenso para uma divindade que ele acredita que está contida em um determinado animal, certo? E aí o Chesterton diz assim, se você perguntar para ele, você acha realmente que esse deus animal aí e tal, ele está escutando isso que você está falando, que isso faz bem para ele, né? Ele diz, o Chesterton diz, o chinês provavelmente responderia assim, olha, se faz bem para ele eu não sei, mas para mim faz um bem danado, porque traz sentido para isso. Então veja, o homem sempre buscou as tradições e sempre buscou, porque é seu direito, ter rituais simbólicos, né, que possam então demonstrar, né, seus sentimentos, aquilo que ele pensa, aquilo que ele está vivendo e o auxiliem nessas dificuldades da vida, certo? Ou seja, para Chesterton, o homem que não tem tradições, e aqui ele nem está entrando no quesito, tá, que a tradição, se ela é certa, se ela é errada, se ela é verdadeira, se ela é falsa, tá bom? Nós sabemos, como cristãos, como católicos, que um deus animal, né, um deus da água, um deus do fogo, um deus da terra, não é Deus, né? São ídolos, são falsos deuses, etc. Agora, um homem que não tem tradição, ele é meio Palermo. Esse é o termo que o Chesterton usa, né? Um homem que não tem tradição, ele é meio Palermo. Significa o quê, né? Ele é um homem que não sabe nem o que significa as palavras que ele está dizendo, certo? Ou seja, nem as palavras que ele diz, nem aquilo que ele fala, tá bom? Ele não sabe direito. Ele não consegue, porque o que ele está dizendo tem uma história. Determinada palavra que ele está falando tem uma história. Né? O modo de falar, a construção das frases, né? Construção de vocabulários, tudo isso envolve uma tradição. Né? E esta tradição tem uma relação profunda com quem o homem é. Então, o homem, ele tem costumeiramente a mania de ritualizar as coisas, certo? De perpetuar a partir de ritos alguns conhecimentos, alguns momentos e algumas coisas que ele aprendeu a fazer, certo? Então, veja, o Chesterton, inclusive, fala que ritos, né, e rituais, enfim, que sejam feitos e não somente falados, tá bom? Rituais que sejam feitos expressam muito mais do que propriamente a expressão verbal, ou seja, a fala. E aí o Chesterton diz o seguinte, né, se você fosse um homem, tá, que caiu de paraquedas em determinado lugar, você não começaria falando o que você quer aprender a fazer, certo? Você começaria fazendo, tá bom? Então você não faria um discurso sobre o barco numa ilha deserta. Não, você iria buscar construir um barco. Fazer, certo? E iria construir, então, rituais de ações. Bom, o fato é que, no caso do luto, que o Chesterton estava falando, há uma relação intrínseca, né, entre a vida e a morte, ou seja, o modo, inclusive, que a gente suporta a morte, ele tem total relação com o modo que a gente consegue encontrar, né, alimentos e subsídios para a nossa vida, certo? Então, o homem sempre busca ritualizar, simbolizar, encontrar respostas para as questões primordiais que angustiam o seu coração. Então, os rituais, certo? Eles servem exatamente para isso, ou seja, para que você consiga, então, normalizar, não diria que é a palavra certa, tá? Mas eu diria que você pudesse, que você pudesse roteirizar, tá bom? Acho que roteirizar é uma boa palavra. Roteirizar aquilo que você está vivendo a partir, não da fala, certo? Mas da ação, tá bom? Vocês vão perceber que depois, né, que isso sempre aconteceu na própria construção litúrgica de Israel, né, que tinha ali
as primícias da revelação, que era o povo escolhido, e depois, obviamente, na igreja nós vamos perceber que a igreja soube pegar todo este turbilhão, então, de rituais e transformar naquilo que é essencial. E veja, o cristianismo para Chesterton, ele conseguiu se sobrepor a essas tradições, ele conseguiu ir além, ele conseguiu passar um passo adiante, ele deu pulou um degrau a mais, entendeu? Ele teve realmente, né, ele traz uma elevação do homem para uma outra espécie de rito, certo? Então, veja, o Chesterton, nesse artigo ele está falando mais do luto, mas nós trouxermos para a nossa realidade, para aquilo que nós temos vivido, né? Nós vamos perceber, e o próprio Chesterton fala isso, ele fala o seguinte, né? Ele fala que o homem, certo? O homem com seus deuses pagãos antigos, né? O homem que caísse na Grécia Antiga, né? Caísse no Oriente Antigo, e que tivesse, então, as suas festas, as suas cerimônias, né? E que depois aconteceram muito no Ocidente, tinha essas festas, suas cerimônias. Ele não perdeu a capacidade de celebrar em ritos, ele apenas a ordenou, tá? Ele apenas a ordenou para a verdade, porque era nítido a ele de que o culto cristão, certo? O culto católico, ele era evidentemente superior, certo? Nós percebemos isso, por exemplo, na própria origem do nosso país, do nosso Brasil, a forma como fomos descobertos, né? Então, a primeira missa publicamente realizada no Brasil, né? Essa primeira missa teve a presença dos índios, e os índios que se dobravam, né, em joelhos para vivenciar aquilo que eles viam que estava acontecendo. Eles não tinham fé nenhuma, eles não entendiam nada do que estava acontecendo, mas eles percebiam que os homens estavam cultuando uma divindade ali. E o sentimento humano de precisar de uma divindade, precisar ter Deus, ele então se rende a uma revelação maior, certo? Uma revelação do próprio Deus que se encarna e vem até nós, né? E deixa uma igreja para, então, perpetuar estes ritos e essas simbologias, e por aí vai, né? Bom, o fato é que a forma, então, como o cristianismo trocou, tá? Trocou essas adorações diabólicas, né? Trocou estes ritos, né? Por cristianismo, né? Por adoração ao Deus verdadeiro, por santos padroeiros, por datas comemorativas, por feriados, né, religiosos, e por aí vai. A forma como o cristianismo fez isso é algo absolutamente magnífico, né? E o Chesterton sempre foi um defensor, inclusive quando o Chesterton começa a procurar, né, as tradições humanas, as tradições, né, dos tempos anteriores a ele, quando Chesterton começa a procurar a origem das coisas, necessariamente ele vai, e o ápice das coisas, certo? Isso, obviamente, o levou, então, ao catolicismo. Então, o Chesterton, buscando a tradição, encontrou, certo? Encontrou na doutrina católica a resposta que ele procurava, certo? Isso, na verdade, claro, está presente evidentemente nos seus escritos, né? Onde ele fala que a igreja tem uma tradição sempre jovem, por exemplo. Está presente também na forma como aconteceu a sua conversão, mas isso também parte de uma dedução, né, de uma meditação que eu tenho feito, justamente que o amor que Chesterton tinha à tradição o levou então ao catolicismo. E a forma como Chesterton começou a buscar a fé, né, fazia então sempre esse encontro dele com a tradição católica, principalmente a tradição medieval, que Chesterton amava muito, né, o universo medieval. Então veja só, é muito interessante mesmo, né, que o Chesterton, quando ele está citando
quando ele está citando no final do artigo, né, as bem-aventuranças, diz bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que choram, significa que nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, vê uma tradição no choro. E isso fez Chesterton se ligar que, bom, esses rituais de luto, eles também estão de acordo, né, por mais paradoxal que seja, por mais que eles pareçam ser de uma outra realidade, também estão de acordo com uma religião que prega a ressurreição, certo? Ou seja, veja só. Veja que interessante. E o próprio Chesterton fala isso. O fato da Igreja Católica estar preocupada, tá, com os paradoxos e com a realidade ao redor de si, não somente com a sua própria doutrina, fazem com que ela traga respostas aos paradoxos, né, desta vida e faça então esse amalgamamento, não sei se essa palavra existe, né? Mas faça essa junção, essa união. Então, essa união, certo? Essa união que Chesterton faz entre as duas doutrinas, basicamente, se coloca então como um ponto crucial para a sua conversão. Então, na tradição da igreja, e nós podemos até justamente nós percebermos, né, que a própria tradição da Eucaristia, né, na Santa Missa, você percebe por que é tão problemático você mudar o rito da missa a seu bel prazer, né? E a própria igreja diz que não se deve fazer isso. Justamente porque você tem aí uma série de gestos, de símbolos, né, que melhor fazem expressão àquilo que está acontecendo, certo? Melhor expressam aquilo que de fato está acontecendo, que é a perpetuação, né? É a atualização, é a morte incruenta de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então veja, essa tradição católica, essa tradição humana que Chesterton tanto gostava, elas se unem então, né, nesta forma de pensamento de Chesterton. E, bom, o homem tem o direito, segundo Chesterton, de buscar estes rituais, né? O homem tem o direito de ir atrás, então, disso e de fazer esta junção, certo? Bom, o fato aqui, né, é que nós podemos perceber que para a nossa vida, quando nós buscamos as origens das nossas ideias, as origens do nosso país, né? Augusto, grande Augusto, em breve vamos fazer uma live por aqui, meu caro, temos que fazer. Grande Augusto. Nós buscamos as origens das nossas ideias, a origem, né, das nossas instituições, as origens das nossas histórias, né? As origens do nosso país, né? As origens de Chesterton. Nós vamos percebendo, então, que toda esta civilização que vive no Ocidente, ela acaba sendo, então, sustentada por pilares cristãos, certo? Isso realmente é algo muito, muito, muito especial para Chesterton e muito importante, certo? Muito importante, porque o homem, então, por ele buscar isso, ele encontra na religião verdadeira, né, a resposta que ele tanto buscava, tá bom? Então, vejam só, é muito interessante nós fazermos esse exercício, nós percebermos que nós buscamos ter rituais, seja quando acorda, seja antes de dormir, seja a qualquer momento que está acontecendo, certo? Nós buscamos fazer isso, mas não somente na ordem material ao nosso redor, claro que ela expressa, mas o nosso coração busca certezas, busca rituais. E é por isso, né, que nosso Senhor Jesus Cristo, então, deixou-nos, certo, um memorial de sua paixão, mas que não é apenas memória, né?
É muito mais do que isso, tá bom? Então, vejam o quanto que isso tem a ver com a conversão de Chesterton. Eu já expliquei para vocês, mas o quanto que isso pode ter a ver com a nossa conversão. Quanto isso que pode ter de relação com aquilo que nós, né, estamos vivendo e fazendo no nosso país. Né? Será que não é importante nós buscarmos as origens do nosso país? Será que não é importante nós buscarmos as origens das nossas ideias? Será que não é importante nós, então, bebermos dessa tradição, nós lermos os clássicos, nós buscarmos filosofia, nós buscarmos entender a história da igreja, nós buscarmos entender, né, as obras de Chesterton, que são como portais, né, para estas obras. E, bom, nós buscarmos ritualmente, inclusive, né, fazermos rituais para lermos Chesterton. Mas nos momentos de maiores tristezas e alegrias nós nos lembrarmos que esses ritos nos ajudam, então, a superar, né? Ou seja, como é simbólico que no momento na frente do altar do casal selar seu matrimônio, o homem, então, entregue uma aliança à sua esposa e vice-versa. Como é simbólico que nós deixemos uma flor para aqueles que nós rezamos que estão mortos. Né? Como é simbólico que nós peguemos nos braços o bebê recém-nascido, certo? Então, tudo isso, né, tem a ver com tradições humanas que, necessariamente, além de nos trazer, então, alívio e conforto, vão nos levar para algo mais, tá bom? Então, vamos responder aqui as perguntas de vocês, se tiverem perguntas, e aí depois a gente toca o baile, certo? Vamos lá. Vamos subir aqui, vamos deixando as perguntas aí embaixo que eu vou respondendo vocês. Vamos lá. Chesterton falou alguma coisa sobre música? Falou sim, meu cara, as coisas estão espalhadas, né? Essa é uma dificuldade, assim, Chesterton tem muitas obras, mas muitas obras sobre muitos temas. Então, caramba, dá pra puxar uma questão aqui, uma questão ali. Em Hereges ele fala sobre a importância de um Beethoven, por exemplo, né? Vamos lá. Gravando dentro de um autódromo? Pois é, meu cara, tá complicado aqui hoje, tá realmente muito difícil. Vou tentar resolver isso nas próximas semanas para que a gente melhore a qualidade do áudio aí, certo? Esse fone já ajuda um pouco, mas não é suficiente. Mas é realmente assim, é muito barulho. Onde quer que eu esteja, dá muito barulho. Talvez só se eu me trancasse no banheiro, né? Mas ia parecer que eu tô fazendo live na latrina ali, na privada. Então não seria um bom cenário, né, meus amigos? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Tô lendo o Homem Eterno, excelente. Percebo dele esse amor à fé católica. É isso aí. Precisamos alertar nossos irmãos que estão envolvidos em coisas de religiões pagãs como yoga, meditação, budistas similares. Essa conversa vai ao encontro do que estou no momento tentando alertar alguns irmãozinhos. Pois é, meu caro, ou minha cara, não deu pra ver na foto aqui. Realmente, às vezes é preciso alertar. A questão é só você não ser assim... Você vai lá, alerta, seu dever, né? Mas alerta com humildade, evidentemente. E, bom, se a pessoa quiser obstinadamente seguir, né? É uma escolha dela, infelizmente. Então, às vezes, vale a pena a gente não ser chato, até porque depois dificulta o retorno da pessoa quando ela quebra a cara, né? O orgulho é muito complicado. Então, se a gente for caridoso, o orgulho vai sendo quebrado aos poucos, pela força da caridade. Essas ideias da nova era são muito comuns, infelizmente. É complicado. O Augusto aqui, né, falando, guardando a nossa calma. Vamos nos falar, meu cara. Vamos nos falar em breve. Mas não fiquei famoso, não. Pode ficar tranquilo que tá tudo certo por aqui. Mesmo que se eu fique famoso, se eu ficar um dia famoso, eu não me esquecerei dos meus amigos, jamais. Acho que está havendo muita mudança no ritual da missa em muitas paróquias. Parece que até alguns padres estão se perdendo da essência. Pois é complicado, né? Tem ali os manuais da missa. Podem seguir o Rafael Vitola Brodbeck, que fala muito sobre liturgia, certo? Não é o tema aqui, não vamos ficar falando sobre isso. Mas muitas vezes, então, os padres, os bispos, eles não querem fazer o que está ali escrito, né? Em preto, indicado em vermelho. Enfim, é um problemaço isso. Canto das missas aqui na minha cidade. Procuro seguir os cantos litúrgicos tradicionais, sem cair no modismo. Isso é muito bom, muito bom. A missa é uma coisa tão grandiosa e atende todos os aspectos da nossa vida. É muito bela toda a missa. Isso aí. Chesterton possuía alguma doença que causava sua obesidade? Friedrich, né? Sherman. Olha, não, ele tinha um metabolismo, né, que fazia
um processo mais acelerado em relação ao engordar, né? Mas ele teve outras doenças que não tinham tanto a ver, então, com o seu metabolismo, no caso, que fizesse ele engordar. Não que eu saiba, certo? Teria que dar uma olhada. Que eu me lembre, não. Certo? Qual livro posso dar a um amigo para introduzir Chesterton? Pois, meu caro, aqui está. O Essencial de Chesterton, certo? Uma excelente obra para a pessoa começar. Ainda tem todas essas lives aqui no GTV e também lá no YouTube, tá bom? Todas essas lives de graça sobre cada capítulo. Ah, não entendi esse capítulo 5 aqui, né? Ô, cara, vai lá, olha a live sobre o capítulo 5, certo? Matt Fisher. Então vale a pena também isso daí. Vamos lá. Segundo Chesterton, os ritos orientais cristãos também transmitem os meus valores dos rituais ocidentais? Alguns sim, outros não, né? O Chesterton, nesse artigo, ele não está falando tanto dos rituais orientais, ele fala muito sobre isso em outros locais. Mas em alguns momentos sim, em outros momentos às vezes é a mesma verdade transmitida num ritual diferente e às vezes não são as mesmas coisas, às vezes, né? Há uma discrepância e há um certo problema. Aí tem várias influências, várias coisas que podem complicar, certo? Chesterton pode ser considerado filósofo? Pode sim. Não no sentido estrito do termo, assim, como um cara que organiza bem as suas ideias exteriormente. Interiormente era uma máquina de pensar, mas exteriormente as ideias do Chesterton elas não estavam assim divididinhas, certo? Como Aristóteles, como Santo Tomás. Então, nesse sentido, estrito do termo, não é um filósofo, certo? Mas ele filosofava muito, então ele tinha uma mente filosófica. Ele também pode ser tido, né, como uma espécie de filósofo, mas é mais como um poeta, certo? E todo poeta tem um pouco de braço, o verdadeiro poeta, né, tem um pouco, então, do seu ser na filosofia também, que é a arte das artes. Vamos lá. Chesterton teve contato com o espiritismo, algum fenômeno paranormal? Sim, Lucas, teve na sua juventude, né? Ele flertou com isso, brincava, jogos do copo, essas coisas erradas, bobagem toda aí, problemáticos, né? E com o tempo ele logo se afastou. Ele percebeu que aquilo ali prejudicaria muito a sua alma, por medo, né, por temor a Deus, mesmo ele não sendo católico, né, nem mesmo ele sendo um bom protestante, né? Então o Chesterton teve mesmo esse contato que depois, na verdade, virou uma profunda aversão, né? E virou mais uma heresia aí que Chesterton, então, não pode se chamar de heresia isso, né? Heresia é outra coisa, mas virou mais uma doutrina de inverdades, né? Nem a doutrina também, no caso. Então, mais um erro aí que o Chesterton combatia. Tá bom, meus caros? Então, creio que seja isso, as perguntas de vocês acabaram. Semana que vem deu sede aqui. Semana que vem nós voltaremos, então. Qual capítulo nós veremos na semana que vem? Vamos dar uma olhada aqui. Certo? As raízes do mundo. As raízes do mundo. Veremos, então, mais na mesma pegada, mais um capítulo nessa mesma pegada, certo? E aí, então, continuaremos sem parar, toda semana, sem parar, tá bom? Que legal que o Chesterton teve essa experiência, então tinha propriedade para dizer que tudo isso é perigoso. Exatamente, meu caro. Exatamente. Grande live, top demais. Valeu, meus caros. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. E são punhado de mentiras, é isso aí mesmo, né? Então, realmente que Chesterton aí eleve as nossas mentes a algo, né, que realmente vale a pena viver nesta vida, que é buscar a verdade, tá bom? Vamos ler Chesterton, vamos ler o Essencial de Chesterton. Fiquem com Deus, compartilhem a live, comentem, etc, para que depois a gente possa ir cada vez mais ir produzindo conteúdo para vocês. Tem muitas novidades esse mês aí que vão aparecer, muitas. Vocês vão gostar. Valeu? Um abração, até mais.